Ora, então, muito bom dia a todos. Em nome da AIP, gostaria de agradecer a vossa presença neste webinar, que tem como tema central hoje a transformação digital para a indústria, o e-commerce. E para falar sobre este tema, temos hoje aqui connosco o Luís Ferra, que é gestor de projetos e especialista em e-commerce na Tugas. A Tugas, que é uma empresa tecnológica especializada em consultoria e soluções de e-commerce B2B e B2C. Bom dia, Luís. Mais uma vez, muito obrigada Olá, pela bom sua dia. Obrigado, disponibilidade eu. em estar aqui hoje connosco. Portanto, o Luís irá dar-nos uma visão prática, sobre como adaptar a operação das empresas ao digital, evitar custos de permanecer inalterado, identificar oportunidades concretas de crescimento. Também iremos compreender como é que o e-commerce pode ser mais do que um canal de vendas e pode ser um verdadeiro motor de transformação do negócio. No final, iremos ter um momento de perguntas e respostas. Algumas das questões já foram colocadas quando da inscrição. Em todo o caso, poderão colocar novas questões aqui no chat para depois, no final, poderem responder. Obrigada mais uma vez. Votos de boa sessão. Obrigado pela apresentação. Bom dia a todos e a todas. Antes de mais, muito obrigado pela vossa presença e bem-vindos. Portanto, este webinar, promovido pela AIP, em colaboração com a Tugas, aborda como o e-commerce integra a transformação digital, com o objetivo também de vos trazer uma perspectiva prática, sobre o impacto na forma como operamos o negócio. O meu nome é Luís Ferro, sou e-commerce Growth and Support Manager na Tugas, apoio os negócios a estruturar e implementar estratégias e soluções de e-commerce. Portanto, o foco hoje, e como um bocadinho o que eu faço, não é tanto no se fazer, mas como fazer, sempre com retorno e impacto real, no negócio. E é um bocadinho o que vamos explorar hoje. Eu vou começar por partilhar, o meu ecrã. Penso que já estão a ver. E se permitirem, então vamos, avançar. Portanto, como falámos, vamos começar aqui na nossa agenda por desafiar a ideia de que o e-commerce é apenas um canal. Depois vamos olhar para o e-commerce no setor da indústria e ter aqui alguns números, entender o custo real de não acompanharmos o mercado, vermos como é que as empresas estão a responder, e é apresentado no final também um roadmap para esta jornada, que teremos todos que embarcar, terminando então com conclusões, perguntas e respostas. É evidente que cada um destes tópicos permite um webinar, não é? Mas vamos aos conceitos principais de cada um deles, nesta sessão. Portanto, primeiro ponto, quando falamos de e-commerce, há a tendência de pensar, é mais um canal de vendas. E a expectativa desta sessão e hoje é que esta ideia seja desconstruída. É pensar que e-commerce é infraestrutura, é negócio e, acima de tudo, estratégia e competitividade. Portanto, atualmente podemos pensar já no comportamento de compra do B2B. Estudos da McKinsey e da Gartner, com base em análise do mercado, incluindo a Europa, França, Espanha, Alemanha, Reino Unido, com inquéritos a líderes e decisores B2B, identificam uma preferência clara por modelos de venda híbridos e digitais. Portanto, mais de 70% dos decisores B2B preferem interações digitais, ou remotas, e mais de 50% da jornada de compra, ocorre no digital. Portanto, é claro que já sabemos que o digital domina grande parte do processo de decisão, e aqui o ponto crítico, quando falamos de digital, não é tecnologia, mas sim comportamento. Porquê pensar no e-commerce como uma estratégia e não só um canal? É interessante o que a Forrester fez, que identificou que a adoção estratégica no e-commerce na indústria resolve três problemas críticos dos canais tradicionais e que são do negócio, não é? Portanto, complexidade de preço, dependência de vendedores e os silos de stock, tabelas de preço desatualizadas, difíceis de gerir, informação dispersa e fragmentada que não dá autonomia, ao nosso cliente, ao nosso comprador, e, portanto, a falta de visibilidade entre as fontes de estoque, dificuldade em gerir e atender aos pedidos.
Como é que esta abordagem estrategicamente muda o jogo? Através de portais de e-commerce onde tabelas de preço são dinâmicas e atualizam automaticamente, através de uma disponibilidade online 24 sobre 7, informação em tempo real, portanto, preços, estoque, prazos em real time, na ponta dos dedos, digamos, do utilizador. Como resultados, é fácil de perceber, menos 40% de erros, menos trabalho, menos devoluções, menos reclamações, ciclos 20% mais curtos, portanto, decisões mais rápidas, pedidos e tratamento mais rápido, encomendas mais fáceis. E a Forster identifica uma vantagem competitiva, onde realça que clientes escolhem-nos porque têm acesso à informação de stock. Quem diz stock diz preços. É um dado interessante. Ou seja, aqui percebemos diretamente que o e-commerce não é só um canal então otimizado, é literalmente uma transformação estratégica que beneficia um negócio de uma forma transversal. Desta forma, entendemos que, portanto, o e-commerce é a infraestrutura do negócio. É uma infraestrutura essencial e uma expectativa do mercado. Como vemos, os compradores já têm as mesmas expectativas que os consumidores finais, compram como consumidores finais. E o e-commerce não substitui só o processo de venda, portanto, substitui este atrito que vimos. O cliente que antes vos liga, portanto, pede catálogo, parede de preço, orçamento, espera por uma resposta, dá seguimento ao pedido, confirma a encomenda. Neste momento, entra no vosso portal, vê o seu próprio preço, que está definido, faz a sua encomenda e amanhã repete o processo. Então, vamos pensar que a vantagem competitiva, efetiva, já não está no e-commerce, não é quem tem o e-commerce. As empresas que realmente ganham são as que já operam através do e-commerce. Não basta ter, mas sim operar através dele e vamos explorar também este conceito. E aqui chegamos à questão, não é? A indústria está preparada? Vamos ver os números e passar aqui um bocadinho pelo que está a acontecer ao dia de hoje. Portanto, a Europa lidera no e-commerce a nível mundial, tem números extraordinários, mais de 600 mil milhões em receitas globais. Mais de 48% das grandes empresas têm vendas online e representam 24% do volume de negócios. E este ponto é importante. Há 5 vezes mais vendas via canais próprios, portanto, os canais da própria empresa, do e-commerce da empresa, quando comparado com marketplaces. Okay? O setor industrial lidera na digitalização, como sabemos, substitui fluxos manuais com plataformas, neste momento impulsionadas de automação e IA. E neste momento, este setor já representa mais de 24% das receitas globais do e-commerce B2B, de 2025. Portanto, olhando aqui para nós, e quando falamos em nós, falamos aqui do Portugal, Espanha, Península Ibérica, portanto, o mercado espanhol tem um valor de mercado de e-commerce de mais de 352 mil milhões. E está previsto um crescimento de mais de 6% até 2034 na Península Ibérica, incluindo Portugal. Há aqui um dado interessante, que é, por outro lado, a Eurostat revela que apenas 27% das empresas têm um nível alto de intensidade digital. Ou seja, como vemos aqui, 73% têm um nível baixo. Okay? Quando comparado com as grandes empresas, que 98% delas têm uma estratégia digital definida. Portanto, olhamos para a confiança que existe nas transações. As transações já são complexas, já atingem novos patamares. 20% dos compradores B2B estão dispostos a fazer transações superiores a 400 mil euros numa única transação. Nestes mesmos estudos e noutros mercados na Europa, há dados a indicar que os compradores podem fazer transações superior a 1 milhão de dólares. Portanto, e vemos também que metade das grandes transações já existem de forma autónoma. Ou seja, o digital não é pequenas compras, é uma oportunidade estratégica clara. E, é claro, as empresas que não se adaptarem correm o risco de perder competitividade. Agora vamos pensar um bocadinho o que acabámos de ver. Ou seja, temos por um lado o mercado a evoluir,
e a indústria ficar parcialmente para trás, porque efetivamente ela está instaurada, temos mercado, temos números, mas parcialmente sabemos que não temos. Temos uma percentagem alta de empresas sem estratégia definida, mas os compradores exigem autonomia. E o problema aqui já não falamos de tecnologia, não é? Aqui falamos efetivamente do desfazamento entre o que o cliente espera e o que estamos a entregar. Portanto, a expectativa do cliente vezes a capacidade de operação. E aqui geramos atritos, geramos fricção. Como sabemos, em qualquer negócio, em qualquer organização, em qualquer empresa, a vossa indústria, o atrito não é um desconforto, é efetivamente um custo. Este custo existe. Durante muito tempo, o modelo tradicional funcionou e continua a funcionar. Atenção, ele não desaparece até certo ponto. O problema não é bem o que funciona hoje, é o que deixa de funcionar amanhã. Portanto, o que deixa de escalar amanhã, quando queremos dar o salto. Quando falamos com as empresas, há uma percepção que muitas vezes pode ser comum. Não temos um custo adicional porque não fizemos transformação digital. Ou seja, porque não investiram no e-commerce, não estou a ter custos adicionais. E há a sensação, não é? Não, eu não estou a gastar dinheiro com isto, não tenho um projeto, não tenho CAPEX, não tenho orçamentos dedicados, não tenho uma rúbrica, uma linha clara. Portanto, no Profit and Loss chamada e-commerce ou transformação digital, mas a verdade não é esta. Nós temos que pensar que este custo existe, não está visível nesta linha, não está visível no papel, digamos, ele está espalhado na operação, no comercial, equipas de vendas e no back-office. E como é que nós olhamos para este custo invisível? Portanto, no dia a dia, nos processos que ocorrem diariamente, nas oportunidades que não aproveitamos e que perdemos, e nas limitações da escala. Portanto, tradicionalmente, hoje, num processo operacional, temos as inserções manuais, o trabalho, tempo de tarefas, dependência de processos e pessoas. Portanto, nas oportunidades, temos mercados que não chegamos, a clientes que não compram ou não voltam a comprar porque é difícil ou não tiveram resposta, ou há aqui a própria concorrência que nos retirou uma cota de mercado. E depois a capacidade, não é, de estarmos no mercado em que estamos habituados a operar. Portanto, os processos não permitem crescer, as decisões não são baseadas em dados e, portanto, os novos segmentos não nos chegam. É por isso que este custo é subestimado. Ou seja, o não investir em e-commerce não é não tem um custo. Portanto, o custo está escondido, está diluído. O pedido, vamos pensar, o pedido entra por e-mail, alguém lê, alguém valida, insere no sistema, há erros, volta para trás, logística. Portanto, todo este processo não aparece como um custo de e-commerce, mas tem efetivamente um custo real. Ou seja, as empresas que não investem em transformação digital não evitam este custo. Portanto, não o evitam, não o impedem. Apenas o estão a absorver. Internalizam e de uma forma má, portanto, que é a ineficiência que temos nas organizações. É importante fazer aqui um destaque, portanto, da questão da escala. Portanto, é óbvio que nós crescemos, o negócio cresce, temos mais encomendas, mais clientes, mais volume. Mas qual é que é a contrapartida? A operação sofre. Trabalho manual, complexidade dos processos e aumentamos o risco de erro. Portanto, isto tudo é um ponto crítico. As empresas pensam, e é normal, quando crescemos, vamos investir em digital. Mas o problema é que este crescimento já não resolve. Portanto, o modelo atual, mesmo com investimento, não resolve nada. Agrava. O modelo atual não escala. Expande em complexidade. E cada novo cliente, portanto, adiciona uma fricção, um atrito ao sistema, não ganha eficiência. E aqui é importante porque temos um dado da McKinsey, 2024, em que 10% das encomendas de inserção manual contêm erros. Por outro lado, temos um potencial de lucro de 20% através de automação. Portanto, até agora falámos de custos visíveis, mas o verdadeiro impacto é outro, que é este custo de oportunidade, que é vendas que não acontecem, porque o processo é complexo, clientes que não repetem, como já vimos, porque não é fácil, o processo é difícil. Quantos mercados ficam por explorar?
Há muito esforço em chegar aos mercados. E este é um custo muito importante, que é o invisível, e é da ineficiência. E aproveito para fazer aqui uma simulação, e partilhar com vocês o custo real de processar 1000 encomendas por mês manualmente. Cada encomenda leva 20 minutos. E dizemos, epá, eu levo 5. Ok, vamos fazer um caso. Inclui a validação de dados, inserção no sistema, confirmação, e até retirando até a parte de venda, não é? Que às vezes um telefonema, vamos pensar na mão de obra de 333 horas. Ok? Isto mensal. Vamos considerar uma taxa de erro de 4%. É realista, até baixa, em processos manuais. E cada erro gera 1 hora de trabalho. Vamos pensar desta forma. Epá, tratar com o cliente, logística em reversa, correção, a gestão toda administrativa, emissão de documentos, enfim, 40 horas por mês. E depois consideramos que 30%, que não é muito, requerem um contacto com o cliente. Ora, 10 minutos por contacto, isto corresponde a 50 horas. Temos 423 horas por mês, um custo operacional significativo e que pode ser drasticamente reduzido com digitalização. Não vamos reduzir isto a zero, como é óbvio, mas é muito diminuto este custo que aqui estamos a ver. Portanto, se juntarmos tudo o que vimos até agora, custos operacionais invisíveis, crescimento e complexidade, oportunidades que se perdem, o valor real, portanto, e financeiro, percebemos que o problema não é só a eficiência. Portanto, o problema é que o modelo atual tem um limite. Há um ponto em que crescer mais, já não temos melhoria de negócio nem de operação, só torna lento, pesado, dependente de pessoas e de processos. E é normal que seja aqui que muitas empresas ficam presas. Portanto, a questão já deixa de ser como é que vamos vender mais, como é que vamos fazer isto. Passa a ser como é que nós internalizamos e construímos um modelo que consegue crescer sem este aumento de complexidade exponencial e contínuo, não é? Que acompanha este crescimento. E esta mudança não acontece com esforço. Quando eu digo com esforço, não é com mais pessoas. Portanto, acontece quando olhamos para o negócio e como ele opera e como mudamos a forma como o negócio opera e também vamos explorar o conceito de olhar para esta mudança. E aqui, como é óbvio, temos que falar de eficiência. Portanto, aqui nenhum de vocês opera sem sistemas, sem automação, mas temos que crescer sem aumentar a complexidade. E aqui, então, voltamos atrás e o e-commerce deixa de ser um canal. O e-commerce passa a ser infraestrutura. Não é só a ferramenta de venda, mas é o sistema, que liga cliente, que liga a operação, e liga a decisão. E é este ponto que nos leva a este slide, portanto, que é importantíssimo, que nós já vimos atrás, já temos vindo a falar desta ideia, que é a expectativa vezes a entrega. Portanto, equipa de vendas como ponto de contacto, pedidos totalmente offline, lead time elevado, informação dispersa, processos totalmente manuais. Quando a expectativa é o 24/7, é rapidez, é transparência, uma experiência consistente. Eu amanhã vou chegar lá, tenho a mesma experiência e a própria escala, não é? Portanto, amanhã o cliente que vê a concorrência, vê outras experiências globalmente, que espera também ter nas mãos dele essa experiência. Portanto, o comprador da indústria de hoje já não espera ser guiado. Ele chega informado, já decidiu, já comprou opções, já decidiu, muitas vezes, e portanto isto muda também o papel da empresa, e especialmente também o papel do e-commerce. E temos que pensar novamente como vender, não é? No modelo atual vemos o esforço constante, complexidade, e reforçando a ideia, o modelo tem limites, temos que olhar para a automação, temos que olhar para a fluidez, temos que olhar para a escala sem atrito. E aqui não falamos só de performance das equipas, não falamos de performance do negócio, é um problema do desenho. Estamos a tentar escalar, reforçando novamente um modelo que não foi desenhado para escalar. O que é que as empresas que têm já uma estratégia definida, então já há alguns anos a operar através do e-commerce, têm vindo a fazer? Portanto, é redesenhar este fluxo. Portanto, em vez de canais separados, criam um sistema contínuo. Clientes de operação,
uma infraestrutura com três coisas: cliente, operação e sistemas. Este é um fluxo contínuo, em vez de processos únicos, separados. Temos o cliente a ganhar autonomia, temos a operação a ganhar eficiência, temos o negócio a ganhar escala. E aqui começamos até pela experiência. Portanto, aqui é uma mudança visível, muitas vezes subestimada. Tradicionalmente temos uma compra B2B com interação, portanto, contacto, equipas de vendas, pedido de preço, aprovação, encomenda. Com o e-commerce isto muda. O cliente é autónomo, consulta o seu catálogo em tempo real, o seu próprio catálogo, muitas vezes. O acesso ao preço é dele, portanto, e aos seus níveis de preço, quantidade, por exemplo, condições, por exemplo. Tem funcionalidades e features adicionais, os pedidos de cotação, as emissões de proformas. Tem o histórico de compras e de produtos num clique. Portanto, a capacidade de repetir encomendas é imediata e é em segundos. Isto não é só conveniência, isto é velocidade e é controle, ok? O cliente compra quando quer, não quando consegue falar com a vossa equipa, e não substitui a equipa de vendas, como é óbvio. Nunca vamos pensar nisto, porque o objetivo aqui é libertar a equipa, é vender melhor. Não queremos vender mais, há que vender melhor, há que aumentar margens e há que ter vendas consultivas ao invés de vendas burocráticas. Operação. O ganho real começa aqui, não está na experiência. Porquê? Como vimos, é aqui que os custos estão escondidos, não é? O pedido deixa de ser manual, passa a ser automatizado. Os pedidos que hoje entram por contacto direto, tratados, são validados no sistema, corrigidos, como já verificamos. Este pedido entra estruturado, ele flui automaticamente. Há uma grande parte deste tempo que gera eficiência. Portanto, as regras de pricing são aplicadas, as validações e regras de negócio são automáticas, de preço, do tipo de cliente, e a integração de documentos, condições comerciais, plafons, enfim, resulta em menos trabalho, menos erros, mais velocidade, capacidade operacional. Isto é literalmente uma mudança estrutural, não é? Como a operação funciona. A terceira dimensão são os sistemas, que todos vocês têm, robustos até, RPs, CRMs, ferramentas internas de produção. O problema não é a ausência de sistemas, é a falta de integração entre eles e com o cliente. Ou seja, o RP está isolado, por exemplo, a informação não está acessível ao cliente, há dados dispersos, muitas vezes duplicados. E com o e-commerce, o que detectamos é que o cliente vê o que está no RP, muitas vezes o que vocês deixam que ele veja que está no RP, estoque em real time, preços atualizados, encomendas diretas no sistema. Ou seja, se os nossos sistemas internos deixam de ser internos, não é? Passam a fazer parte da experiência. Dá consistência, isto dá mais controle e é, portanto, a ausência de redundância é o resultado visível e o impacto. Acrescento aqui uma camada transversal, ignorada muitas vezes, que são os dados. Portanto, no modelo tradicional, os dados podem ser reduzidos, dispersos, mas existem. Às vezes são pouco utilizados. No digital, cada interação é informação útil. Pesquisas que foram feitas, produtos mais vistos, padrões de compra, comportamentos do cliente. E isto permite-vos guiar algo que muitos de vocês até já o podem fazer, mas vão fazê-lo de forma diferente. Vão prever procura de forma diferente, vão personalizar ofertas, identificar e criar oportunidades de venda. E isto resulta, como é óbvio, numa melhoria contínua do processo com base em informação, em dados. Ou seja, deixamos de reagir e começamos a antecipar sempre que conseguimos. Este, de certa forma, é um modelo e é um resumo que resolve a solução e resolve o problema que vimos, ou seja, não é uma ferramenta, são 4 dimensões juntas, damos autonomia ao cliente na experiência, removemos o trabalho manual na operação e garantimos que tudo está ligado, portanto, através de sistemas. Nos dados, começamos a tomar decisões, olhar para dados, analisar e tomar decisões. Quando estas 4 dimensões, quando estas 4 áreas estão alinhadas, o negócio consegue crescer sem aumentar a complexidade. Ou seja, deixamos de adicionar pessoas para crescer e começamos a utilizar melhor o sistema, que é para isso que o estamos a construir. Portanto, antes
E reforçando, crescimento com mais esforço, neste momento crescimento com mais automação, dependência de pessoas, portanto, uma operação totalmente integrada, os processos fragmentados resultam numa equipa focada em valor. Este é o verdadeiro impacto, não é só vender online, é a forma como o negócio cresce. Olhando para o case study anterior, isto é interessante, portanto, para as mesmas 1000 encomendas, temos uma recuperação de 370 horas. Porquê? Vamos reduzir 90% do tempo de processamento. Como é óbvio, pode haver alguma necessidade de ajuste, uma encomenda que não integrou, algum processo de ajuste, portanto, ganhamos 300 horas. Vamos reduzir a gestão de erros, já internalizamos no processamento, portanto, 0 horas em gestão de erros. A posteriori, o contacto com o cliente vai existir, vamos criar ferramentas para reduzir este tempo também, mas temos um contacto com o cliente 20 horas. Portanto, isto temos 370 horas, significa quase 4.500 horas de capacidade por ano. Portanto, vamos fazer uma conta de multiplicar, não é? Isto é um boost de produtividade. O e-commerce não é só sobre tecnologia, é libertar este talento. Portanto, é focar no crescimento, focar em vender melhor, como já referimos, enquanto a burocracia é tratada pelo sistema que está construído e está preparado para isso. E esta liberdade é imediata, é estratégica e é dada a todas as equipas que estão envolvidas no processo. Ou seja, este tempo, como é óbvio, é reinvestido em crescimento, ele não é investido em operação. Perante isto, há uma pergunta natural, não é? Por onde começar? Antes de falarmos de onde começar, acho que é um ponto de partida também para todos que não têm e-commerce, é percebermos que ele não é igual. Ou seja, temos modelos de negócio que definem como o e-commerce deve funcionar. Atenção, porque nós podemos vender a cliente final e revendedor com modelos totalmente distintos na mesma plataforma. Têm que estar os objetivos bem definidos e as regras bem definidas. Ok? Portanto, temos o B2C, que é claro, venda direta ao consumidor final, muitas vezes confundido até com o direct to consumer, já lá vamos. É volume, é conversão, é experiência, portanto, otimizado para compra rápida, 2, 3 cliques, a compra está feita. No B2B o contexto muda. Portanto, é mais complexo, temos processos estruturados, temos a componente e a eficiência operacional. Portanto, o modelo B2B2C, portanto, pensamos a venda através de parceiros, uma Amazon, por exemplo, ok, um marketplace. Ok, a empresa não vende diretamente ao consumidor, vende através de parceiros. E aqui serve para apoiar distribuidores, gerar procura, dar visibilidade ao produto, enfim. No direct to consumer, o fabricante assume o controle, uma Nike, uma Apple, não é? Vende diretamente ao cliente final. Mais margem, maior controle, mas também a responsabilidade aumenta diretamente. No business to government, portanto, um processo totalmente distinto, muito formal, com compliance. Aqui acho que podemos pensar todos em exemplos. No B2C pensamos em consumo rápido, portanto, uma Zara, não é? Um B2B falamos, por exemplo, de uma Navigator, que também pode ter um B2C, B2B2C, pode ter um D2C. Portanto, um business to consumer já falámos, o formato marketplace é o mais comum. No entanto, vocês próprios podem ter plataformas onde tem um distribuidor e onde o vosso revendedor compra o distribuidor da vossa solução. Portanto, o Direct to Consumer portanto, uma plataforma que permite chegar ao consumidor final, muito idêntico ao B2C, mas com algumas regras, como é óbvio, e o Business to Government, portanto, falamos de eletrónica, falamos de consumíveis, enfim, que seguem todo um processo formal. A questão aqui, como é que devo ter e-commerce? Não é bem essa, é como é que adaptamos o e-commerce ao modelo de negócio, não é? E a percepção, quando começamos a pensar, projeto complexo, como é que eu vou fazer isto? Investimento elevado, risco elevado. Mas na prática, atenção, não tem que ser assim. Não, temos que pensar em grande, temos que começar a pensar bem. E primeiro ponto, não começa pela tecnologia. Vou ver uma plataforma. Ok? Plataforma é depois, funcionalidades, isso é depois. Primeiro, começar a perceber como é que o cliente compra, onde é que está a fricção e quais é que são as minhas prioridades. Sem esta definição, a tecnologia não resolve nada, porque vamos voltar a ter os mesmos problemas. Temos um sistema, funciona tudo muito bem, mas as coisas não rolam. Porquê? Não fizemos este mapeamento antes. Ok? 3 fases.
Caminho eficaz e progressivo, de uma forma simples, estruturar, ativar e escalar. Estruturar, organizamos a base, removemos a complexidade. Ativar, vamos para o mercado, ok? Depois fechamos no mercado, então começamos a escalar, começamos a otimizar e a crescer com base no que já temos, no que já conseguimos analisar. O objetivo, vamos pensar sempre, não é lançar perfeito. Vocês podem ter um conjunto de funcionalidades, não querem tudo. Vocês querem o essencial, o must have, ok? Na fase estruturar, organização interna, simples. Coisas concretas. Ahm, Catálogo e pricing, dados organizados, ahm, SKUs consistentes, categorias claras, regras de preço definidas, informação de produto. O e-commerce só funciona bem se os dados estiverem bem. Segundo ponto, jornada do cliente. Se vamos simular o processo, como é que queremos que seja o fluxo? Quais é que são os passos? Onde é que vai mais ou menos tempo? Onde é que há oportunidades? Onde é que há fricção? E ponto muito importante, alinhar todos estes pontos internamente. Sem isto, o projeto esquece. Vai falhar. Portanto, a equipa de vendas tem que estar envolvida, a operação tem que estar alinhada, tem que haver objetivos claros. Tendo isto, ou seja, construímos, de certa forma, uma estrutura para pensar no próximo passo com organização. Ok? Aqui o lançar é simples, é colocar algo funcional no mercado. Não é perfeito, é funcional. Portanto, aqui falamos do Minimal Value Product, portanto, um produto que vai para o mercado funcional. Tem o catálogo, tem o pricing básico, tem logins diferenciados, por exemplo. Um, Falamos de integração, obrigatório, ok? Mínima. Podemos pensar em estoque, preços e encomendas, ok? Mas tem que existir, ok? Um, e depois falamos, portanto, do self-service. Um, Aqui olhamos para canais híbridos, como falámos. Falamos de multi-idioma, multimoeda, pricing por mercado. Isto é um portal por distribuidores, com um bocadinho o que já vimos. Portanto, há funcionalidades adicionais, cálculo de medidas, fichas técnicas, desenhos técnicos, configurador de produto, a Bill of Materials, listas de requisições, enfim, toda a componente que vocês acham que tem que existir no vosso negócio, no vosso processo operacional. Como é óbvio, temos que migrar clientes, temos que envolver as equipas, incentivar o uso, e os projetos falham por falta de uso, não é por tecnologia. O último ponto é a escala, portanto, é a automação. Vamos ter ainda processos que se calhar são manuais, vamos automatizar, vamos acelerar, vamos analisar o comportamento e vamos melhorar a experiência. Tendo uma base sólida, vamos para novos mercados, vamos para outros canais, vamos para novos modelos de negócio. E é aqui que o crescimento, então, percebemos que deixa de depender dos processos, deixa de depender de pessoas, começa a depender do sistema. Ok? Como é óbvio, o sistema uh, não está parado, ele é totalmente dinâmico ao longo da sua vida. Nós hoje, quando lançamos uma funcionalidade, temos que a preparar porque amanhã vamos ter outra. Isto é uma forma prática de quando gerimos depois o nosso e-commerce e há especialistas para isso. Aqui fizemos um zoom, um step by step. Portanto, começar por objetivos, o que é que queremos resolver, como é que vamos automatizar e otimizar a operação, mapear a jornada do cliente, levantar requisitos, ou seja, todos os pontos que falámos há pouco de funcionalidades, por exemplo. Vamos priorizar as funcionalidades. Dizer, ok, eu quero lançar isto com estas três e estas quatro ficam para depois. Fica para daqui a 6 meses, daqui a um mês, daqui a um ano, ok? Mas ter diferentes releases, acho que é uma forma muito simples de planear bem o projeto. A posteriori é que vem a plataforma e projeto. Sempre aliar a tecnologia ao modelo, ok? Nunca é o modelo que se vai adaptar à tecnologia. Isto é um conceito que têm que levar. Portanto, a plataforma é que se adapta ao nosso modelo. Último passo, penúltimo passo, podemos chamar assim, lançar então o produto. Simples, funcional, rápido, os clientes podem comprar, sentem que a experiência é a mesma. Continuam a ter parcialmente um processo tradicional, mas têm na ponta dos dedos o que eles esperam. Okay? E depois, como é óbvio, a melhoria contínua e a escala. Portanto, alguns fatores de sucesso e erros a evitar.
identificar objetivos, focar no produto, envolver a equipa comercial, garantir dados, um, e como é óbvio, temos que medir em base real. Um, os erros a evitar, querer tudo ao mesmo tempo e a grandeza, começar pela plataforma, não alinhar com as equipas, não ter dados estruturados e esperar pela solução perfeita. Temos que evitar todos estes pontos. Como conclusões, o e-commerce B2B já não é um canal, é sobrevivência, portanto, é a oportunidade de definir eficiência, não é? Desbloquear crescimento, posicionarmos-nos no mercado. Temos que simplificar processos, reduzir erros, libertar as equipas, ganhar capacidade. Começar com o que é funcional, portanto, estruturar, ativamos, lançamos e depois escalamos. Ou seja, aqui a pergunta será: a vossa indústria vai liderar, vai estar na eficiência ou vai recuperar daqui a uns anos este atraso? Para isto tudo, temos parceiros como a Tugas que nos apoiam, ok? Que nos permitem avançar nesta jornada e estar de braços dados com alguém que nos permita crescer. É que isto é uma pequena apresentação, portanto, a Tugas é uma equipa constituída por mais de 50 colaboradores, assume todas as componentes do ecossistema, desde o design, o desenvolvimento, a gestão de projetos, a implementação, marketing digital, portanto, equipas que permitem apoiar-vos no desenvolvimento da vossa estratégia e do vosso e-commerce. E a nossa proposta de valor é direta, portanto, conquistar mercados nacionais e internacionais. Apoiamos na construção dos diferentes modelos, portanto, desde B2B, B2C, B2B2C. Portanto, o objetivo é sempre a maximização do retorno. Trabalhamos com alta certificação, portanto, máxima segurança e qualidade. E, como é óbvio, temos um crescimento contínuo na nossa consultoria que vos permite apoiar no crescimento da vossa operação, no crescimento das vossas vendas. Aqui temos algumas referências, acredito que muitos de vocês possam já ter consultado, mas a nossa experiência vai nos diferentes setores, portanto, desde indústria, alimentação, portanto, a própria moda, saúde, bens de consumo, portanto, temos toda essa expertise e bagagem para vos apoiar na construção do vosso negócio. Eu dava por terminada a apresentação, alonguei aqui um bocadinho, mas acho que conseguimos cobrir tudo e deixaria agora aqui as questões, e respostas. Obrigado. Muito obrigada, Luís, por esta excelente apresentação. Vamos então às questões que foram colocadas previamente pelos nossos participantes. E a primeira é: como decidir entre ter um site próprio de e-commerce ou estar no marketplace? É uma pergunta interessante e acho que já vimos um bocadinho, como é que eles se unem, não é? Portanto, os canais próprios são importantes e representam uma grande parte. O marketplace é uma extensão desse canal. Eu vou dar um exemplo que acho que responde parcialmente também à questão, que é: nós quando temos o e-commerce, nós temos pedidos a entrar à mesma por e-mail, nós temos pedidos a entrar no e-commerce, temos pedidos a entrar por marketplaces, temos pedidos a entrar por redes sociais, ok? Ou seja, o marketplace é uma extensão. Ou seja, esta não é uma decisão de eu, mas é uma estratégia complementar, ok? Os marketplaces são extremamente valiosos, ok? Ganhamos visibilidade, conseguimos testar o produto, conseguimos chegar a alguns consumidores e mercados com menos esforço. Por outro lado, temos o controle, não é? A relação com o cliente, numa plataforma própria, o pricing, os dados, a integração. Muitas vezes na indústria é uma combinação dos dois. Portanto, os próprios portais de procurement, um, para a aquisição e o portal próprio para a retenção. Portanto, o risco não é estar no marketplace, é só depender dele. Portanto, eu diria que é uma estratégia aliada, mas mais uma vez, step by step. Obrigada, Luís. Depois, outra questão: como usar a inteligência artificial para melhorar a visibilidade, dos produtos da loja? O Search Um, Engine.
Search Engine Optimization. Um, uma pergunta de extrema importância. Dependentemente dos sistemas que vocês utilizam, é algo que devem começar a preparar com antecipação. Podemos ligar, na prática, hoje em dia, podemos ligar soluções de inteligência artificial aos nossos sistemas para gerar conteúdo. Ok? Aqui, quando falamos em gerar conteúdo, falamos em enriquecer o nosso catálogo, falamos em enriquecer descrições otimizadas para SEO, enriquecer catálogos técnicos, automatizar a criação dos metadados que os robôs, depois da Google, e se estivermos na China do Baidu, vão ler, ok? E é aqui que há um ponto essencial, não é? A IA só funciona quando os dados estão organizados. Com um catálogo desorganizado, vai aumentar consistências, fica tudo partido e então temos que voltar atrás. O SEO começa muito antes do Google, ok? O SEO começa na qualidade dos dados. Pois é fácil encontrar soluções online que permitam responder e permitam integrar, quer Uhum. no e-commerce e trabalhar os dados no e-commerce, porque eles já chegam minimamente trabalhados, não é? Quer trabalhar diretamente nos nossos PIMs, nos nossos CRPs, ok? Pronto, as duas questões que vêm a seguir e que têm a ver com esta, é no seguimento desta, é qual será o melhor modelo e que custos são expectáveis. Ok. Eu diria que é recorrer às soluções que hoje são normalmente conhecidas, portanto, soluções baseadas em clouds, em chats GPTs, custos associados. Nós temos soluções como o SEMrush, temos soluções, a própria Tugas desenvolve soluções de inteligência artificial para e-commerce, para as plataformas que desenvolvemos, e elas têm sempre por base, portanto, um modelo. Portanto, há sempre a aquisição dessa licença para utilizar, vou dar um exemplo, quero utilizar o chat GPT para gerar descrições e posso utilizar uma ferramenta que utiliza o chat GPT para gerar essas descrições. E podemos estar a falar, dependentemente da dimensão, podemos estar a falar de dezenas a centenas de euros por mês. Ok? Uhum. Depois, a próxima questão é: para uma empresa industrial que já possui um mercado estabelecido, quais são os primeiros passos críticos para migrar de um modelo de vendas tradicional para uma estratégia de e-commerce eficiente? Acho que já vimos um bocadinho, não é? Sim. E vamos focar no que foi referido. Portanto, um, primeiro passo, mapear a nossa jornada. Este é o primeiro ponto. E acho que é muito tradicional do mercado. Eu vou lançar, eu tenho que ter cotações, eu tenho que ter uma funcionalidade na ponta dos dedos para responder a este atrito que eu tenho no meu negócio. Porquê? Porque quando nós pensamos, portanto, um, na jornada de compra, devemos ter uma solução. O cliente liga, pede uma cotação, demora a dar a resposta. Como é que eu vou fazer isto mais rápido? Ok? Então, mapeamento é o primeiro ponto, sem dúvida. Perceber onde estamos, qual é que é o nosso modelo e como é que o vamos passar para o e-commerce. Ok? Ou seja, é diferente estarmos a trabalhar com uma marca que vem diretamente ao consumidor, é diferente estarmos a trabalhar produtos que servem que fabricamos componentes para máquinas industriais, ou seja, é totalmente diferente. Onde há, de um lado, projetos de manutenção, do outro lado, há compras únicas, ok? Há volume. Um, e olhando um bocadinho para o que explicámos, é trabalhar nas três componentes. Portanto, na escala onde vamos estar amanhã, trabalhar no hoje, é o que é que o meu e-commerce faz hoje e como é que eu vou trabalhar cada vez melhor o meu e-commerce através do mapeamento real da jornada de compra. Uhum. Temos agora aqui no chat, uma questão. Bom dia, já temos uma loja online feita através da plataforma Shopify, com integração da faturação automática através do Moloni. E isto está, do Moloni. Integração das plataformas B2B da Anchor Store e Fair. O que podemos melhorar para sermos mais eficientes ainda? Uma pergunta de extrema importância. Olhar para fluxos internos, o que é que o e-commerce ainda produz um custo? Ok. Vou dar um exemplo. A minha integração não funciona. As minhas encomendas não entram bem. O back-office está dia a dia a trabalhar sobre estes erros. Estou a dar um exemplo. Ok. Um, procurar outros modelos. Como é que vamos ser eficientes?
trabalhando em modelos que hoje temos atualmente que podem ser melhorados. Portanto, eu se calhar tenho um fluxo definido, tenho um canal definido de compra em que ele pode ser otimizado. Será que efetivamente há otimização na eficiência como eu estou a tratar os clientes que já tenho? Há eficiência de como estou a tratar os clientes que vão ao meu site? Como é que eles vão ao meu site? Posso otimizar a experiência? Epá, vamos ao limite. Aquele botão realmente funciona no checkout. Vamos analisar heatmaps. Vamos analisar clarities desta vida, portanto, perceber as sessões, onde é que há taxas de rejeição, portanto, onde é que os clientes deixam e cancelam a experiência no nosso site. Isto, como é óbvio, são mil e um aspectos que temos que analisar com atenção para tomar depois decisões. Mas pontos importantes é custos, onde é que eu posso melhorar a experiência e onde é que eu posso, portanto, otimizar toda a componente do site para evitar estes custos e melhorar então a experiência. Uhum. É uma pergunta Obrigada. crítica, porque sem análise não é, é Claro, difícil também responder, mas claro, temos esta base de custos e otimização de experiência. claro, claro. Obrigada, Luís. Ahm, Dava aqui mais uns segundos para ver se mais alguém tem alguma questão que queira colocar. Menos as questões prévias já foram todas respondidas. Bem, julgo que não. Em todo o caso, vamos disponibilizar o contacto do orador, inclusive se quiserem solicitar a apresentação de hoje, poderão fazê-la diretamente ao Luís Ferra. Eu vou colocar aqui no chat o endereço de e-mail para poderem solicitar a apresentação. E o convite fica claramente feito, não é? Um, Existimos para vos apoiar e, como é óbvio, qualquer questão que tenham, qualquer necessidade que exista no vosso negócio, partilhem. Ok. Em todo o caso, eu depois também irei enviar este endereço de e-mail para os vossos e-mails. Quem participou, esteve aqui hoje, eu reforço para poderem solicitar então a apresentação. Não havendo mais questões, então resta-me agradecer a presença de todos e um especial agradecimento ao Luís Ferra Eu é por que esta agradeço. apresentação de hoje. Obrigado pelo Muito convite. obrigada. Podes-me Obrigado. despedir. Até já. Uma boa Até tarde. já.